Eram quase 2 da manhã quando o telefone tocou. Eu estava dormindo profundamente, e o som estridente me fez saltar da cama com o coração acelerado. Olhei para o visor. Número desconhecido. Pensei em ignorar, mas uma sensação incômoda no fundo do estômago me fez atender. Alô? Minha voz estava rouca, cheia de sono. Do outro lado, houve silêncio. Não o silêncio comum de uma chamada ruim, mas algo mais vazio frio. Esperei alguns segundos antes de repetir. Alô? Então ouvi. Primeiro um estalo, como se alguém estivesse arrumando o telefone ou mexendo na linha. E depois uma voz fraca sussurrada. Ajude-me. Minha pele se arrepiou instantaneamente. A voz era de uma mulher, mas estava estranhamente distorcida, como se fosse abafada por estática ou pelo tempo. A voz parecia antiga. Não consegui identificar por quê, mas senti um calafrio percorrer minha espinha. Quem está falando? Perguntei, já me sentindo inquieto. A mesma frase veio de volta, quase idêntica, como se tivesse sido gravada. Ajude-me. Mais fraca dessa vez. Fiquei ali, parado no escuro do meu quarto, a mão tremendo enquanto segurava o telefone. Quem quer que fosse parecia desesperado, mas havia algo de errado, algo que eu não conseguia explicar. Aquela voz, eu a conhecia. Algo sobre o jeito como as palavras foram ditas me trouxe uma memória perdida. Então, lembrei-me. Era a voz da minha irmã. Só que isso era impossível. Minha irmã tinha morrido há 5 anos em um acidente de carro. Desliguei o telefone, meu coração disparado, tentando me convencer de que era um engano, uma coincidência macabra. Mas, mesmo no silêncio que seguiu, o eco daquela voz ainda zumbia na minha cabeça. O ajude-me ressoava de um jeito que eu não conseguia esquecer. Passei o resto da noite em claro, olhando para o telefone na mesa de cabeceira, esperando que ele tocasse novamente. Mas não tocou. No dia seguinte, tentei voltar à rotina. No entanto, a sensação de desconforto persistia. Aquela voz me assombrava, e eu não conseguia afastar a ideia de que, de algum jeito, minha irmã estava tentando me contatar. O tempo passou, mas a chamada ficou comigo dia e noite. E então, cerca de uma semana depois, o telefone tocou de novo, no mesmo horário. Número desconhecido. Atendi, minhas mãos trêmulas. Desta vez, antes mesmo de dizer alô, a voz veio imediatamente. Ajude-me. A mesma frase, a mesma entonação. Mas desta vez havia algo mais. Um som ao fundo. Algo que parecia água. Meu coração disparou novamente, as memórias do acidente da minha irmã surgindo com força. Ela tinha caído de uma ponte com o carro. Os paramédicos disseram que ela não teve chance de sobreviver. O som de água correndo ficou mais alto, e então ouvi um barulho metálico como o som de algo quebrando. O telefone ficou em silêncio e então a linha caiu. Eu estava sem ar. As lembranças daquela noite terrível me atingiram com força, e de repente, tudo começou a fazer sentido. Algo estava errado, algo que eu nunca havia entendido completamente sobre a morte dela. Peguei as chaves do carro e saí em direção à ponte onde o acidente aconteceu. Não sabia o que esperava encontrar lá, mas a voz na chamada não me deixava escolha. Ao chegar, a escuridão da noite parecia mais densa, quase palpável. As águas do rio abaixo rugiam, como se houvesse algo se movendo nelas. Fiquei ali, olhando para o ponto onde minha irmã havia desaparecido anos atrás. E então, o telefone tocou mais uma vez. Atendi com a mão trêmula, sem saber o que esperar. Ajude-me. Veio a voz, mais fraca desta vez, quase inaudível. De repente, o telefone escorregou das minhas mãos e caiu no rio abaixo. Fiquei ali paralisado, sem saber se aquilo era o fim ou apenas o começo de algo muito pior. Desde então, nunca mais recebi outra chamada. Mas a sensação de que algo me observa, algo que ainda está preso naquele rio, nunca desapareceu. Desde então a história virou lenda. Dizem que a voz pertence a uma jovem que morreu tragicamente ao cair com seu carro de uma ponte, afogada nas águas escuras do rio abaixo. Aqueles que recebem a chamada afirmam reconhecer a voz como sendo de alguém próximo, perdido de forma repentina. A cada toque do telefone, a ligação entre os mundos dos vivos e dos mortos parece ficar mais tênue, e quem ouve o pedido de ajuda sente a presença dela cada vez mais próxima. E há quem diga que se a última chamada não for atendida, a voz irá buscá-lo pessoalmente. Se inscreva no canal e deixe seu like.